algumas notícias que saíram na mídia sobre o seu comprometimento nesta função. Tem uma portaria aqui que não me deixa mentir. Eu era um dos primeiros a chegar. As informações são completamente erradas. É um absurdo, cara. Tem que buscar o fato de ser verdade, porque não é justo, as pessoas têm família. Não adianta alguém te ligar e falar: pá, chegou atrasado, chegou bêbado. Pô, chegar bêbado. Me incomodou o fato da torcida também tá me cobrando com as faixas. Dentro de campo, eu acho que não deixei nada a desejar. Fora de campo, 11 meses, eu fiz tudo aquilo que eu pude, então eu não quero atrapalhar. E uma vez que as pessoas criam essas situações, eu vejo que a minha presença aqui hoje dentro do clube, ela não vai agregar absolutamente nada. Então eu prefiro me retirar, porque eu quero ver o Corinthians voando, conquistando. E o principal assunto do dia, claro, foi Thiago Nunes. Ele já não é mais técnico do Atlético Paranaense. Se desligou do clube após o Corinthians querer contratá-lo. Sua intenção era permanecer no Furacão até o final do Brasileirão, mas isso não vai acontecer. Eu recebi oferta de mais de 30, 40 treinadores, uns parados, outros empregados, e de todo lugar do mundo, que hoje... muitas opções de argentinos, de portugueses, de tudo que vocês possam imaginar. A gente tem sim um dos nomes que nos interessa realmente é o Thiago, que estava empregado, pelo que eu vi por vocês até agora há pouco. Procuramos e vamos conversar com ele a partir de agora, que ele não é mais técnico do Atlético. Então, enquanto isso, se der certo, no futebol só existe negócio fechado com contrato assinado. Então a gente vai começar uma negociação agora, mas é um nome que interessa sim e existe a possibilidade dele vir. Agora, assumir o timão em 2019, a ideia não é essa. A gente sabe que a ideia dele é começar no ano que vem, por respeito ao Atlético, por ser o mesmo campeonato, por estar terminando lá um ciclo. E a gente quer contar com o próximo treinador, se for ele também, agora para pensar no planejamento. Mas para esses jogos, eu imagino que não. E o diretor de futebol também explicou um dos motivos que levaram o clube a procurar o treinador. É esse trabalho que ele faz de integração e de utilizar também bastante atletas da base. Isso é importante e é um dos fatores que faz a gente ter interesse em trazê-lo. E o Atlético Paranaense não gostou nem um pouco da saída de seu treinador. Em uma nota oficial, o clube mostrou toda a sua insatisfação dizendo: sempre tivemos muito bom diálogo com sua presidência. Entretanto, neste caso, o Atlético não recebeu nenhum telefonema ou posição das intenções daquele clube. O que prevaleceu foi a força imbatível dos números. E sobre o técnico, a memória é curta no futebol. Thiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time sub-19 do Furacão. Enquanto o novo técnico não chega, Diego Coelho, do Sub-20, comandará a equipe. Hoje tem jogo contra o Fortaleza em Itaquera. Cássio, Fagner e Wagner Love estão vetados pelo departamento médico. Manuel está relacionado após problemas musculares. O time não vence há 8 partidas no Brasileirão. Os jogadores têm história ali dentro, precisam ser respeitados ali dentro. E é isso que eu procuro fazer com eles. Mas sim, encontrei um grupo preocupado, mas com muita vontade da volta por cima. E mesmo com pouco tempo de trabalho, Diego Coelho sabe muito bem o que deve ser mudado aqui no Corinthians. O comportamento realmente, ele num campeonato tão duro, tão difícil, tão equilibrado, ele te dá algumas situações que você precisa mudar, não só fora de campo, dentro de campo, e situações dentro do campo. São situações de comportamento, é aquilo. Quando você perde a bola, você tem que ter um comportamento. Se está com a bola, você tem que ter outro comportamento. É evidente que o Corinthians já faz seu planejamento para a próxima temporada. Mas 2019 não acabou. Uma vaga na Copa Libertadores ainda é possível e é por ela que o time luta neste Brasileirão.
É interessante acompanhar a própria nota oficial que nós temos aqui no telão. Olha só. O Clube Atlético Paranaense informa que o técnico Thiago Nunes não permanecerá como treinador do Furacão em 2020. Após longas conversas e o maior esforço já feito na história por parte do Atlético para a continuidade de um técnico no clube, as negociações foram encerradas no dia de hoje, no dia 5, e o profissional não faz mais parte da instituição. O técnico também convidou vários profissionais permanentes da comissão técnica. Alguns já informaram o desligamento nesta manhã. O Atlético possui um projeto vencedor e de longo prazo, prezando sempre pela boa gestão e administração do seu patrimônio. Foi com esse pensamento que o clube conseguiu conquistar feitos grandiosos nos últimos anos. Aí tem mais, segue a nota, não é? Olha só. E não iremos parar por aqui. A ambição está em nosso DNA e seguiremos em busca de voos ainda mais altos. Maior que o orgulho das glórias do passado é a nossa vontade em continuar cravando o nosso nome na história do futebol, pois nosso projeto não depende apenas de nomes, mas de um conjunto de ações e ideias de vencedor. Nossa decepção maior foi da maneira que fomos tratados pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Sempre tivemos muito bom diálogo com sua presidência. Entretanto, neste caso, o Atlético não recebeu nenhum telefonema ou posição das intenções daquele clube. O que prevaleceu foi a força imbatível dos números. A memória é curta no futebol. Thiago Nunes esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time sub-19 do Furacão. Gratidão é a voz do coração. 2 pontos que chamaram, pelo menos a minha atenção nessa nota oficial do Atlético, é justamente essa, que ele fala do relacionamento com o Corinthians e o final, que é a questão da gratidão, que o Thiago Nunes esqueceu que há pouco tempo dirigia as categorias de base do clube. Fica uma situação um pouco constrangedora, porque é uma pena, né? Um profissional que triunfou, fez sucesso com o clube, como o Thiago fez, e sair dessa forma, né? A gente está lendo uma nota que o clube divulgou, a gente tem que ouvir também o Thiago Nunes, que provavelmente a gente vai mostrar daqui a pouco, mas fica um mau sabor de boca, né? Para um profissional tão competente como o Thiago Nunes. O que eu senti de tudo isso é que a decepção maior é pela maneira como aconteceu esse desligamento, porque as negociações, elas foram retomadas, todo mundo sabe que o Petralha passou por uma cirurgia, sim, estava com problemas de saúde, quando ele esteve à disposição, chamou o Thiago Nunes, os números foram muito maiores do Corinthians e a gente sabe também que os títulos que o Thiago ganhou no Atlético Paranaense não serão apagados. A torcida talvez até fique chateada, mas não vai ficar com raiva de um treinador que conseguiu até mudar o patamar do clube. Agora tem um detalhe, que eu acho que é uma coisa importante a ser considerada. Hoje, o mercado de negociações do Brasil, ele está dessa maneira. Todo mundo quer contar com os melhores. E o Thiago Nunes, eu falo aqui e repito inúmeras vezes, ele consolidou o trabalho de treinador com títulos. E o Corinthians é uma equipe que passa desde 2018 por um período bem complicado, sem muitas vitórias. Então, tentou o treinador, provavelmente se o Andrés tivesse falado com o Petralha, ele diria, não libero. E aí? Mas acho que esse seria o caminho mais... Que vai acabar o contrato agora, acho que seria o caminho mais profissional. Por exemplo, ele não tem 1 ano de contrato, 2 anos de contrato, ele se dispôs a ficar até o dia 8 de dezembro. O Petralha que não quis. Você falar com o clube diretamente, eu acho que é o caminho mais profissional. Mesmo que você tenha uma negativa na resposta, aí você parte para o treinador, para o agente do treinador, aí você começa uma negociação. O que a gente às vezes reclama muito, e a gente ouve de diretores, presidentes, enfim, treinadores, esse contato direto com o atleta, com o empresário do atleta, sem passar pelo clube. A gente constantemente fala sobre isso. E provavelmente o Petralha ficou chateado com essa situação, do Corinthians não ter buscado primeiramente o clube. Isso ainda vai dar pano pra manga. Agora, quem vai contar mais sobre essa história é Nivaldo Decilo. Decilo, bom dia pra você, venha pro nosso telão, queremos saber esses detalhes, porque o Atlético Paranaense foi muito contundente nessa nota oficial e mostra toda a sua decepção com o Thiago Nunes. Por outro lado, o Corinthians não vê a hora de já começar a reformulação para 2020. E agora? Tudo bem, Renata? Tudo bem, Denilson? Amigo ligado na Band em todo o Brasil, no nosso querido Jogo Aberto. Parabéns pela premiação, Renata. Obrigada. No Prêmio Comunique-se. Agora falando dessa situação, olha,
realmente é muito complicado. O Corinthians está pensando em 2020, 2019 não terminou ainda, a vaga na Libertadores corre risco, o Corinthians hoje é o 8º colocado com 45 pontos ganhos, mas tem próximos Goiás e Bahia com 42, tem o Diego Coelho dirigindo o time. Agora, o Thiago Nunes, que a esse momento está seguindo para Santa Maria, ele é gaúcho, lá de Santa Maria, o interior do Rio Grande do Sul, acabou dando uma entrevista coletiva falando, explicando as razões dele da não renovação com o Atlético Paranaense. Ele não vai trabalhar mais em 2019, só no ano que vem, e também falou que garante ele, não conversou com ninguém do Corinthians ainda. Pode ser que tenha tido uma conversa com o empresário dele, mas o Thiago Nunes disse que ele mesmo não conversou com ninguém do Corinthians. Vamos ouvir essa entrevista, Renata. O que te levou a não renovar o contrato com o Atlético? Foram 2 anos e meio de convivência, né, e essa convivência, da maneira que o treinador no Atlético ele é exigido, ela gera naturalmente uma intensidade muito grande de convivência, gera desgaste, gera embates, né, embates positivos que fazem o clube crescer. E quando você consegue passar por etapas importantes dentro do clube, que é sair da formação, conseguir, né, ascender a equipe principal, conquistar, né, e de forma, né, eu diria, importante, marcar o nome na história do clube, eu me senti como completando um ciclo, né, onde eu consegui atingir as etapas que foram me propostas, que foram desafiadas para mim, e a não permanência para 2020, né, passa por isso, pela busca de novos desafios, pela busca de conseguir, né, me provar, né, porque eu sou um competidor, então eu busco sempre, nunca busquei a zona de conforto, busco sempre o desafio, busco sempre a busca da melhora contínua, e penso nessa melhora contínua com a busca de desafios. Então a busca de novos desafios, somada com o momento positivo que o clube se encontra, com as conquistas que teve, um final de ano maravilhoso, onde o clube se encontra no G6 do Campeonato Brasileiro, na zona de classificação para a Libertadores, já campeão da Copa do Brasil, já com as conquistas que vocês sabem que tivemos anteriormente. Eu me senti muito à vontade para comunicar ao presidente Petralha que não ficaria para 2020. E me coloquei à disposição dele, né, com todo o interesse e intenção de permanecer até 8 de dezembro, para colaborar no processo integral da transição para a chegada do novo profissional. Ele não aceitou, e está no direito de não aceitar, naturalmente, mas eu vejo que no futebol a gente não tem mais espaço para uma rivalidade entre o treinador que sai e o treinador que chega. Por isso que eu me coloquei à disposição, pensando muito no clube, e tentei ao máximo antecipar esse processo, né? Queria que essa resolução já fosse tomada desde o mês de outubro, porque pensando muito no que o clube poderia se organizar já para 2020. Diante do que você expôs, assim, havia uma possibilidade de permanência no Atlético aí, dependendo do que eles te colocassem, do que eles te apresentassem, no primeiro momento que você estava conversando, né, com o Paulo André, com o Márcio Lara, agora mais recentemente com o Márcio Petralha, o que seria que poderia fazer você permanecer no clube? E da sua parte, né, como é que foi a negociação, a apresentação de uma proposta, assim, porque do lado do Atlético houve a nota ontem, inclusive, dizendo que faltou gratidão da sua parte. O Petralha está falando para pessoas mais próximas, assim, que achou estranho talvez ter chegado com uma proposta pronta lá já do Corinthians para apresentar para ele. Olha, vamos por partes. Primeiro, não chegou proposta alguma para mim do Corinthians. Todas as especulações, contatos chegaram e têm chegado diretamente ao meu agente, o Luiz Paulo. Ele que tem tomado frente disso aí já há algum tempo, né, e até por pedido meu, eu sempre evitei, né, e isso é fácil de tirar saber em termos de informação. Não conversei com nenhum dirigente do Corinthians, não conversei com nenhum representante do Corinthians, não conversei com nenhum representante de clube algum nesse meio tempo, muito preocupado com a responsabilidade que eu tinha frente ao Atlético, sabe? E sempre também foi muito aberto que o meu vínculo com o Atlético Paranaense sempre foi um vínculo verbal, né? Por mais que exista o contrato, nunca houve multa contratual.
E várias oportunidades de saída vieram. Oportunidades financeiramente muito maiores, né, do que eu sempre recebi no Atlético. Oportunidades de clubes, né, com muita tradição. E eu sempre fui muito leal ao presidente Petralha, colocando para ele exatamente o que tinha acontecido e me posicionando de uma maneira muito clara em relação à minha permanência. Como eu falei, eu sinto que nesse momento se encerra um ciclo, sabe? Porque o papel do treinador no Atlético, como já foi divulgado também, é um papel onde você se envolve com todo o processo de formação, envolvimento de mercado, envolvimento de gestão de clube. E isso causa, né, uma intensidade de trabalho muito alta, muito grande, e ao mesmo tempo bastante também divergências, sabe? O Atlético passa por uma profunda mudança de gestão, né, uma mudança para uma gestão muito sistêmica, muito compartilhada, e naturalmente eu concordo com algumas coisas, discordo de outras, e pensando que talvez em 2020 essas discordâncias pudessem se potencializar e aumentar, né, eu achei por bem, até em respeito ao próprio Atlético, não iniciar 2020 no meu maior nível de motivação, no meu maior nível de atenção e foco para os objetivos que o clube tem. Então, em respeito à instituição, realmente, eu solicitei meu desligamento para 2020, né, muito claro isso, para 2020, não para agora, para evitar que pudesse haver qualquer tipo de ônus ao clube e justamente eu pudesse também oportunizar que um outro profissional que chegue com o mesmo nível de ambição de quando eu iniciei a minha trajetória no Atlético possa dar sequência ao trabalho. Campeão da Copa do Brasil, campeão paranaense, campeão da Copa Sul-Americana. Olha, o trabalho foi bem feito. Quando o Atlético, Renata, fala do bom relacionamento entre os dois clubes, e falou isso em nota oficial, disse isso, só para você ter uma ideia, no time titular do Atlético, hoje tem 2 jogadores que pertencem ao Corinthians, estão lá emprestados, o zagueiro Pedro Henrique e o meio-campista, o volante Camacho. Pois é, vamos ver como é que no desdobramento isso vai se configurar agora. Eu falei agora há pouco com o Duílio Monteiro Alves, que é diretor de futebol do Corinthians, sobre uma possível evolução agora que oficialmente o Thiago Nunes se desligou do Atlético. Ele falou, olha, hoje é muito difícil qualquer coisa, o time está muito focado, está todo mundo aqui muito focado nesse duelo contra o Fortaleza, jogo que vai ser em casa, 7h30 da noite em Itaquera. É um jogo bastante importante para essa sequência do Corinthians, de repente interromper essa série sem vitórias, mas ele diz que a partir de amanhã espera uma evolução, uma conversa e quem sabe chegar a um acordo com o Thiago Nunes. Palavras do Duílio Monteiro Alves. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais um pouco do ex-treinador do Atlético Paranaense aqui no nosso Jogo Aberto. Pode me chamar que a gente volta. Até mais, Renata. Tá combinado, hein? Anota aí, Decilo. Daqui a pouquinho, então, você volta e Thiago Nunes também, hein? Denilson, engraçado, não é? O Corinthians diz que não tem nada acertado porque não assinou, mas também não está procurando mais treinador, né? Também não fica falando, não, estamos analisando outros nomes no mercado. Na minha opinião, o Corinthians faz muito bem na escolha pelo nome do Thiago Nunes. E eu entendo também o lado do Furacão, uma história muito bonita que, segundo Petralha, poderia ser continuada, era o plano ideal. E o Atlético fez uma aposta muito ousada que funcionou e a gente percebe que o clube tinha essa vontade de realmente insistir nesse modelo de jogo, de formação e de títulos. Agora, o Corinthians também quer tudo isso. E que deu certo, né, no Atlético Paranaense, né? Todo mundo sabe que o estadual joga com time sub-20, sub-19, prepara o principal time para as grandes competições, que é o caso do Campeonato Brasileiro, e num espaço curto de tempo acabou dando certo. Conquistou títulos importantes, entrou num cenário de valorização muito importante no quadro de treinadores, tanto é que ele não recebeu, pelo menos sondagens, não só do Corinthians, mas internacional, de vários clubes do futebol brasileiro, porque realmente o trabalho dele é muito bom. Realmente ele se expressa muito bem, realmente os jogadores entenderam, no caso do Atlético Paranaense, a filosofia de trabalho dele. Agora é uma outra situação, agora ele vem para um cenário, se concretizar, porque segundo os diretores do Corinthians não está concretizado, que não falaram com ele, que vão falar a partir de agora que ele rescindiu, que ele saiu do Atlético Paranaense, beleza. Engraçado que o Duílio falou na coletiva que o Thiago Nunes falou hoje de manhã na entrevista dele, mas enfim... O futebol é dessa forma, nem sempre é com tanta transparência como a gente gostaria. Mas tomara que se concretize o trabalho dele com o Corinthians, porque vai ser um desafio
gigante para ele, porque para encerrar ele vem por um cenário de uma visibilidade muito maior do que ele tinha, e essa cobrança também vai ser muito maior do que ele enfrentava lá no Atlético Paranaense. Sai daquela famosa zona de conforto, depois de ser respeitado, conquistar títulos, montar um time competitivo, e agora recomeça do zero, porque o Corinthians provavelmente vai mudar muito para o ano que vem. Agora, quem ainda não pensa em 2020, continua ligado em 2019, é o seu Palmeiras. A equipe continua uma caça não tão forte, mas